O livro dos gigantes. E aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos falar um pouquinho de coisa interessante hoje. Eu queria compartilhar com vocês um dos achados que me chamou bastante atenção nesses últimos dias. Estava vendo algumas coisas, pensando, lendo algumas coisas, e esse achado de 1947 me chamou muita atenção. Inclusive, a gente tem material maravilhoso, né? Se você gosta desse tipo de assunto, a gente vai mais a fundo, inclusive, se você quer que a gente vá mais a fundo desses achados, eu vou só dar uma pincelada hoje sobre o que fala esse tema, mas se você gosta desse tipo de assunto, depois você escreve pra gente aí, pra gente falar um pouquinho mais dos livros encontrados, livros apócrifos encontrados ali no deserto da Judéia. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho dos livros dos gigantes. Pô, Bira, de novo gigante, né? Puxa vida, mas não tem... tem alguns fatos, algumas inscrições, algumas coisas do tipo, mas nada que... Não, esse é um achado verdadeiro, né, com grande veracidade. Ele tem mais de 2.300 anos e é um documento que confirmou não somente, né, esses livros que eu estou falando, livro dos gigantes, alguns outros livros são apócrifos, são livros que não entram dentro do cânon judaico, né, do cânon bíblico judaico. Mas são livros confiáveis porque foram escritos há mais de 2.300 anos e foi achado agora, recentemente, e foi trazido a público agora há pouco tempo. É uma coisa interessante que eu espero que você goste, que você curta, e a gente vai saber, você gosta desse tipo de assunto, até inclusive tem eu tenho um vídeo no canal que fala um pouquinho de gigantes, conta a história de relatos da nossa era, né, de achados da nossa era que confirmam, mas esse é top, esse é o melhor de todos. E diz assim o livro dos gigantes: como que aconteceu essa história, como é que se deu isso, eu creio que você vai curtir bastante. Em 1947, ali no deserto da Judéia, alguns pastores pastoreavam as suas ovelhas perdidas ali, e de repente eles se depararam com uma caverna, em que eles, achando que as suas ovelhas estavam ali, eles tentaram entrar para encontrá-las. Porém, eles não a encontraram, mas encontraram algo que mudaria permanentemente o conceito da veracidade bíblica. Vários pergaminhos dentro de alguns vasos, tá, de cerâmica, e isso frustrou aí vamos dizer aqui, a fé dos descrentes, mas trouxe muito veracidade àqueles que acreditavam. Foi encontrado um material arqueológico que se chama Pergaminhos do Mar Morto, certamente vocês já ouviram falar sobre isso. Porém, essa descoberta não se deteve apenas aquele dia, mas ainda depois foram sendo encontrados mais de 900 pergaminhos, todos de aproximadamente mais de 2.000 anos de idade, escrito na língua aramaica antiga, e também livros que chamamos de apócrifos, ou seja, aqueles que não têm inspiração, contos, história dos quais ficaram muito tempo perdidos nas mãos de alguns que não entendiam o valor histórico deste material. O que aconteceu? Só para a gente ter um entendimento. Foram achar esses pergaminhos, alguns pastores acharam esses pergaminhos, porém eles não viam a veracidade disso, para eles não era muito importante, era simplesmente alguns materiais velhos. E eles tentaram ganhar algum dinheiro com relação a isso, eles tentaram conseguir alguma moeda com relação a isso, mas eles levavam alguns mercadores, de materiais antigos, e eles diziam: isso aí não tem muito valor para mim, isso aí não vale nada, esse material velho não vale nada. E com isso eles perderam a esperança de conseguir um bom dinheiro, ao mesmo tempo eles foram perdendo o cuidado, infelizmente, com esse material. O que se perdeu muitas coisas, rasgou muitas coisas, como era muito velho, foram se desfazendo as coisas pela falta de cuidado, porque eram simplesmente pastores. Até que encontraram aí um professor de uma universidade judaica, e esse professor, ele viu a importância deste material. E ele conseguiu ver que aquilo não era simplesmente alguns achados, mas aquilo era algo que realmente traria muita relevância à história judaica e principalmente à veracidade do cânon bíblico, né? Principalmente porque tinha encontrado ali o livro de Isaías quase completo e alguns dos outros profetas e muitas histórias e contos, inclusive livro de Enoque, o pergaminho de bronze, né? Você que gosta desses assuntos, se você é um pouquinho mais a fundo, você vai encontrar falando sobre isso, que a gente pode até falar no canal se você quiser mais pra frente, e encontrar um livro que é o chamado Livro dos Gigantes, tá? E esse é o que nós vamos falar um pouquinho hoje, e é muito interessante. Esse livro dos gigantes aí, dentre os pergaminhos, é um dos mais intrigantes e fascinantes dentre todos os encontrados. Ele foi encontrado 1 ano depois, mostrando aonde foram encontrados esses pergaminhos. Os historiadores, escavadores, né, arqueólogos no caso, foram buscar, e aí foram encontrando muitos outros, chegando a quase 900. Esse livro, então, foi encontrado 1 ano depois, em 1948, aí foi datado aproximadamente de 2.300 anos. Ele está escrito em aramaico antigo e ele conta um pouquinho da história pré-diluviana. Só para que a gente tenha uma noção, esse assunto foi confirmado ali no livro de Gênesis, onde fala sobre os vigilantes,
também chamados de sentinelas, filhos de Deus e assim por diante. E quem eram esses, segundo a Bíblia? Eles eram um grupo de anjos que tiveram relações com humanas, chamada filhas dos homens. E dessas relações nasceram os gigantes. E diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as mulheres, as quais lhe deram filhos, esses foram então os valentes, varões de renome na antiguidade. E ainda, além de ter essa confirmação, essa constatação, essa veracidade, encontraram ainda um livro apócrifo chamado Livro de Enoque, que tem muita relevância para nós, porque é um dos livros que mais fala com especificidade dos vigilantes, né? desses anjos que possuíram as mulheres. E diz que esses vigilantes, eles ensinaram às suas mulheres magias, encantos, uso de plantas. Além disso, eles trouxeram muita maldade a este planeta. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo para si as que mais lhe agradavam, e começaram a abordar, os quais coabitaram, ensinando a todos sortilégios, encantamentos e divisões das raízes e árvores, que era tudo muito desaprovado por Deus. E o livro de Enoque diz assim: e as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoraram tudo o que o labor dos homens produzia, e tornando-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne. E assim graçavam uma grande impiedade. Eles promoviam a prostituição, conduziam aos excessos e corruptos em todos os sentidos. Diziam até que a impiedade desses gigantes era tão grande e a descaracterização humana foi tão absurda ao ponto dos gigantes, gerado da relação com as mulheres humanas e os vigilantes, começaram a devorar tudo o que possuía, inclusive seres humanos, e ainda manter relações sexuais com animais. Até que um dia, um gigante chamado Mahuai, filho de Baraquel, começa a ter alguns sonhos que o perturbavam por ele não saber o significado. Então ele vai até o concílio dos gigantes contar tudo sobre suas visões. E que na visão dele acontecia da seguinte forma: ele via uma tábua, ela submergia no mar, e quando ela voltava novamente, apareciam apenas 3 nomes. Todos os demais haviam sumido. Então, certa vez, um outro gigante chamado Oia também teve sonho, onde via uma árvore sendo arrancada pela raiz. Porém, na terra ficavam apenas 3 partes dessa raiz. Cada vez mais os gigantes começaram a sonhar, um após o outro. Porém, nenhum deles sabia ou tinha entendimento sobre esse sonho, e isso os perturbava mais e mais. Então, o concílio dos gigantes enviaram um dos seus, de nome Mahuai, até Enoque, um patriarca bíblico. E ele entrega algumas tábuas a Mahuai com a descrição, traduzindo ali o que estava escrito. E as tábuas diziam a seguinte coisa: o dia do juízo dos gigantes e vigilantes está chegando, e deve-se arrepender, porque o dia do juízo se fará em um dilúvio. A partir desse ponto, a parte que continuaria a história sumiu, pois os pergaminhos estavam rasgados, como foi dito, destruído pelos pastores. Porém, a gente tem uma ideia, basicamente, como continue quando a gente vai ao livro de Gênesis, e ele conta a história de Noé. Em Gênesis, nós podemos ter uma ideia do significado desses sonhos, já que na história de Noé acontece o grande dilúvio, o que na visão de Mahuai, que dizia que na tábua mergulhada no oceano, e quando ela subia só sobravam 3 nomes. E se você conhece bem a história, você sabe que Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E desses 3 filhos geraram todas as raças e todas as pessoas que nós temos hoje em vida. Todos os seres humanos vieram apenas desses 3 nomes, os 3 filhos de Noé. Porém, pensando, a gente pensa que somente ali falavam dos gigantes, e depois disso não houve mais relatos dele. Mas a Bíblia, sim,
ela confirma que no livro de Daniel, especificamente de Samuel, se fala de alguns gigantes. Algumas visões de Daniel, eles estavam ali, os vigilantes, bem presente. E de Samuel nós temos o personagem mais famoso de todas, que era o Golias. Porém, a Bíblia ainda fala de 3 tipos de gigantes que não estavam relatados no livro dos gigantes. E as suas espécies eram Néfilim, Refaim e Giborim. E assim o conto dos gigantes nos traz um panorama real de tudo o que essa história conta e confirma a veracidade da Bíblia com relação a isso. Que coisa interessante, né? Então esse material, esses achados desses livros apócrifos traz pra gente a luz de alguma coisa muito interessante sobre tudo que aconteceu, sobre o que a Bíblia fala sobre Noé, né? Os sumérios também falam um pouquinho sobre isso, mas não tão específico e não tão claro como esse livro dos gigantes. Livro espetacular, achado maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado sobre isso. Eu achei muito interessante ter lido sobre isso. Mas como eu falei para vocês, tem mais alguns achados, tá? Tem mais alguns livros que encontraram, como eu falei para você, o Pergaminho de Bronze e outros livros também que falam de um contexto histórico que até então era desconhecido aos nossos ouvidos aí, até a história humana. Então, se você quiser que a gente fale um pouquinho mais sobre isso, compartilha com a gente, vai ser muito interessante. Beleza? Fico por aqui, agradeço o seu carinho, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!